E aí, galera do YouTube, no canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar do jogo de ontem entre a equipe do Juventude e a equipe do São Paulo. São Paulo que consegue bater o time do Juventude por 2-1, né? Jogando fora de casa, lá no Rio Grande do Sul. O São Paulo vai e busca um bom resultado, né? Pra mim ainda fica entalado aquela derrota para a equipe do Botafogo, né? Que a gente acabou perdendo aí o jogo dentro do Morumbi, porque o São Paulo era para estar com 50 pontos, já era para estar em sétimo colocado se não fosse aquela derrota pro Botafogo, mano. Ou mesmo que se tivesse acontecido o empate, o São Paulo era para estar em sétimo, já ter passado o Atlético Mineiro, né? Na tabela de classificação aí do Brasileirão. Mas vamos falar do jogo em si, o que já foi, já aconteceu e o que o São Paulo fez de bom ontem, né? Um primeiro tempo onde o São Paulo começa bem o jogo, o Rogério Ceni colocou o time no 3-5-2, colocou o Moreira avançando praticamente quase como um ponta, o Reinaldo também quase como um ponta, o São Paulo que estava sem o Luciano no jogo, né? O Luciano que no jogo contra o Curitiba acabou tomando um cartão infantil, o Rogério Ceni como punição fez com que o Luciano viajasse com um grupo para o Rio Grande do Sul para acompanhar esse jogo entre Juventude e São Paulo, que era um momento ali que talvez se o Luciano tivesse, daria mais mobilidade naquele meio de campo, criaria mais jogadas e possivelmente, né, o São Paulo encontraria mais gols no jogo contra a equipe do Juventude, até porque o Juventude não é lá aquele timaço, né, mano? É um time que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, era mais que obrigação do São Paulo conseguir sair lá do Rio Grande do Sul com esses 3 pontos. No primeiro tempo, o São Paulo fez um bom jogo. Como já disse, o São Paulo entrou no 3-5-2. Ambos laterais viravam ponta. E por incrível que pareça, o São Paulo, no primeiro gol, o primeiro cruzamento que vem na área do João Moreira, né, ele joga a bola para a área, ele joga de lateral para lateral, né? O Reinaldo muito bem esperto, muito bem posicionado, invade a área ali, pisa dentro da área e acaba fazendo um bonito gol de peixinho. Primeiro gol do São Paulo aí, abrindo o placar 1-0 para cima do Juventude. O que, né, pegou um pouquinho aí é que logo 4 ou 5 minutos depois o São Paulo já toma o gol de empate numa desatenção do próprio Moreira, o lateral do São Paulo aí, o jovem garoto, né, de 18 ou 17 anos, se eu não me engano, acabou falhando na marcação do jogador do Juventude e acabou dando. Primeiro que ele faz, né? Ele vê que vai ter uma bola alçada na área de volta, ele sai atrasado, só que ele já sai dando as costas pro atacante do Juventude, ou seja, deu tempo do cara do Juventude dominar no peito e bater para gol. Se ele meio que só sai, vê que o bandeirinha não levantou, ele consegue já voltar para fazer a marcação, mas ele foi muito infantil, um erro de iniciante, claramente, com o tempo ele vai amadurecer, com o tempo ele pode ser que melhore isso, mas é um erro, né? Um erro fatal que gerou o gol de empate da equipe do Juventude. Aí o Juventude começou a sair um pouco mais, começou a ficar um pouco mais ousado dentro da partida, até porque o São Paulo, como eu já falei inúmeras vezes, o São Paulo não tem meia de criação. O São Paulo passou um 2022, vamos dizer assim, sem goleiro e sem um meio de campo. O São Paulo jogou sem essas duas posições porque é incrível como o meio de campo do São Paulo não tem um atleta que consiga criar jogadas. Todas as jogadas do São Paulo é na lateral, são os laterais ou o primeiro zagueiro que sai para fazer essa armação, que no caso é o Léo, aqui pela lateral direita, a lateral esquerda com o Reinaldo, e quando tem mais algum ponta, sei lá, quando o São Paulo talvez consiga colocar um outro meia ali que seja quase um ponta também, consegue fazer essa transfusão. Mas o São Paulo deu muito espaço para a equipe de Juventude. Juventude chegou até a merecer o segundo gol, chegou a merecer a virada no jogo para cima do São Paulo. O São Paulo, como eu disse, começou bem, mas depois afrouxou muito no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo já volta com uma pegada um pouco mais diferente, né? Teve algumas modificações, como a entrada do Galo, a entrada do Wellington, a entrada do Igor Gomes. Mas ainda quando o Reinaldo estava em campo, né, um cruzamento dentro da área, um escanteio batido,
a bola acaba sobrando, né, meio perereca ali no meio da área, e acaba sobrando com o Reinaldo, que dá uma burdoada no gol, encheu o pé e acabou fazendo, a bola desvia no zagueiro do Juventude e acaba entrando para gol. O São Paulo faz aí 2-1 para cima do Juventude, e o jogo basicamente fica nisso, né? Poucas chances daí criadas para ambos os lados. Vale ressaltar que quase um gol de voleio do Bustos ainda no primeiro tempo. Acho que se ele vai de cabeça, o São Paulo poderia ter feito mais um gol. E um lance no final, onde o Galopo quase faz um golaço também de voleio, porém o goleiro do Pegorari, né, se eu não estiver enganado, o goleiro do Juventude faz uma excelente defesa. Vamos lá, mano, algumas coisas precisam ser ditas, né? Beleza, o São Paulo ganhou, jogo tranquilo, o São Paulo tem mais 5 ou 6 jogos ainda para fazer no Campeonato Brasileiro. Se conseguir ganhar, se eu não estiver enganado, bate 62 pontos. Se eu não estiver enganado, consegue bater 62 pontos. Porém, é aquilo, né? O São Paulo ele precisa ganhar o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, porque daí vai ter uma sequência muito difícil. Vamos pegar daí. Ó, vamos lá. A gente pega o Atlético Goianiense dentro de casa. Vamos pegar depois na próxima rodada o Atlético Mineiro dentro de casa, um jogo extremamente difícil. Depois a gente vai para o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense, que aqui no Morumbi deu muito trabalho para o São Paulo, acabamos empatados 2-2, e volta para o Morumbi para fazer um jogo contra o Internacional. Então, ou seja, assim, a gente tem 3 decisões assim contra times que estão na briga lá em cima, né? Se a gente conseguir ganhar do Atlético Mineiro, empatar com o Fluminense fora e ganhar do Internacional em casa, tá maravilhoso. Eu até acredito que se ganhar do Atlético Mineiro, empatar com o Flu e empatar com o Inter dentro de casa não é dos piores casos, tá? Vai acabar deixando pontos para trás? Vai. Mas o Botafogo também não vai ganhar tudo daqui para frente. O Atlético Mineiro também não vai ganhar tudo daqui para frente. O Santos não vai ganhar tudo daqui para frente. O Atlético Paranaense não vai ganhar tudo daqui para frente. O Atlético Paranaense que tomou a mela do Bragantino. Isso fazendo uma visão no contexto geral. Então, se o São Paulo conseguir tirar o máximo de pontos agora, rebaixamento, esquece que isso já passou. Cara, o que eu falei lá atrás de bater nessa tecla em inúmeros vídeos aqui? O São Paulo termina entre os 10 primeiros, né? Tinha chance do título do Campeonato Sul-Americano. O que eu falei lá no início da temporada tá se desenhando, é aquilo que eu já tinha esperado para o São Paulo no final do ano. Se você pegar meus vídeos que eu lancei lá no Campeonato Paulista, você vai ver as análises que eu fiz para o São Paulo desse ano, entende? E tá batendo tudo certinho, por quê? É a caminhada que o São Paulo tá tomando, entende? Vamos lá, o Galopo, mano, preciso falar do Galopo, não tem como não falar dele. Galopo, pra mim, é um dinheiro investido absurdamente desnecessário, não vale nem metade do que foi proposto, um jogador muito comum, muito normal, nada demais, e não sei o porquê que o São Paulo investiu tanto dinheiro, apesar, daí a gente lembra do investidor que teve tudo isso daí, o São Paulo até veio a público falar que o investidor ainda está presente, enfim, foda-se. Se o São Paulo tiver que pagar, o São Paulo vai tomar um prejuízo enorme, porque o Galopo não joga nem 10% daquilo que foi apresentado para o São Paulo. Bustos é esforçado, não sei se vai conseguir ter uma trajetória boa dentro do São Paulo. Me parece um pouco muito afobado. Vamos ter que ter calma com ele. Ferrarese, né? Eu tô falando desses caras porque esses caras são considerados reforços pro ano que vem, né? Por mais que eles estão jogando agora, já estão conhecendo o grupo, que eu acho muito importante, mas são jogadores que, se ganharem destaque, vai ser apenas no ano que vem. Nada nessa reta final de temporada, apesar que eu concordo com o Rogério Ceni que tem que ir lançando eles. Ferrarese é outro também. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar foi da coletiva do Rogério Ceni, onde ele fala que muitos garotos aí, né, provavelmente não devem permanecer no São Paulo. E o primeiro que saiu a notícia hoje é que o empresário do Luizão já comunicou ao São Paulo que não vai fazer uma renovação de contrato, ou seja, o Luizão, que é um atleta aí que facilmente o São Paulo poderia estar vendendo em torno de 20, 30 milhões, o São Paulo está perdendo de graça. O São Paulo, então, com a saída do Luizão, já perde, vou arredondar, 50 milhões. Olha como a diretoria antiga do São Paulo é burra. É burra. É uma diretoria burra. Se eu estou no comando do São Paulo,
se eu tenho lá 2 anos de contrato para finalizar, eu já tento prorrogar mais 2. Parceiro, vem cá. O que dá para fazer? Vamos aumentar esse contratinho para 2 anos, vamos aumentar para mais 1 ano. Já vou me segurando com esses atletas. Atletas que eu sei que viram para o São Paulo, como Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Luizão, Igor Gomes, Wellington. Atletas que vão ganhar um certo destaque, uns mais, outros menos, mas que vão ganhar um destaque Brasil afora. Eu já começo a fazer uma preparação diferente no contrato deles. Eu já tento me resguardar, me segurar daquilo que pode virar, entende? Ah, o menino tem 15 anos, já vou fazer um contrato com ele de 4 anos, 19 anos, talvez, porque hoje 19, 18, 17 já está tudo indo embora do Brasil. Então, ele, pelo menos com 19 anos, ele está aqui no Brasil, está jogando ainda em alto nível, mais ou menos, não sei. Vai ser vendido? Compra. Simples, mano. Não é uma coisa difícil, cara. A não ser que daí, né, tem os conchaves, aonde a diretoria passa pano para um, passa pano para outro, porque a gente sabe que nem tudo é perfeito, né, mano? A gente sabe que tem como andar certo? Tem como andar certo. Só que andam? Não andam. A mentalidade do nosso povo brasileiro é dessa forma. Tem como você andar tudo bonitinho? Tem, mano. Tem como. Só que preferem para tentar ser uns mais espertos que os outros. E um quer passar a perna no outro, um quer ser melhor que o outro e acaba tudo. E vira essa bagunça que vira não só no futebol, mas como em tudo. Tem como ser certo? Tem como ser certo. Mas a índole das pessoas não deixa, né? Então é isso. O São Paulo ocupa agora a 8ª posição, né? Tomara que o Fortaleza perca hoje ou até mesmo empate para poder ficar ali ponto a ponto ainda com o São Paulo, porque se perder, se eu não me engano, enfrenta o Atlético Mineiro hoje, o Atlético Mineiro se desgarra do São Paulo, abre 3 pontos de vantagem, e aí o São Paulo teria que tirar esses 3 pontos lá no jogo contra o Atlético Mineiro. Então eu prefiro que empata, fica a 1 ponto do São Paulo. O São Paulo provavelmente deve ganhar contra o Atlético Goianiense, vai já para um jogo contra o Atlético Mineiro, talvez já com uma posição acima do Atlético Mineiro. Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham o entendimento que eu tenho da visão do São Paulo, né? Jogadores que estão saindo, jogadores que são considerados como reforços para o ano que vem, e essa mentalidade da diretoria que em alguns momentos eu concordo, em alguns momentos eu discordo, mas eu acho que hoje mais eu concordo do que discordo, porque eu sei que o que o São Paulo passa hoje não é por causa dessa gestão, e sim de 8 anos atrás, aí, lá com a saída do Juvenal, com a entrada do Carlos Miguel Aidar, depois da vinda do Leco. Aí esses 2 presidentes, para mim, eles destrambelharam o São Paulo, tiraram o São Paulo do trilho aí de uma forma muito, muito feia. Mas futebol é assim, né? Infelizmente, precisa às vezes acontecer coisas pesadas para poder se tomar certas atitudes. Então vamos ver o que acontece com o São Paulo no ano que vem e a postura que o São Paulo vai ter, principalmente com o Rogério Ceni. Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!